Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria. E é por isso que estamos aqui no início de mais um dia para a nossa live, para o nosso vídeo. Então que esse dia te seja lindo, te seja belo, te seja próspero. Que nesse dia você possa receber as bênçãos de Deus pela intercessão de Maria. E que tudo possa fluir perfeitamente bem na tua vida. E sendo assim, então consagre a Nossa Senhora tudo aquilo que você for fazer nesse dia, tudo aquilo que você for empreender nesse dia. Consagre a Nossa Senhora todas as tuas atividades. Consagre a Nossa Senhora tudo aquilo que você for fazer nesse dia. Consagre a Nossa Senhora para que você possa sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo iluminando, abençoando, direcionando e te dando a graça de que possas, em tudo aquilo que você for fazer, sentir essa presença de Deus, para você poder colher os frutos de tudo aquilo que você for fazer. Os frutos de um bom resultado, os frutos daquilo que você vai empreender nesse dia. Então vamos fazer esta nossa consagração do dia, consagrar a Nossa Senhora todas as tuas atividades, e pedindo a Nossa Senhora duas coisas. A primeira delas é: Nossa Senhora, passe na frente, abrindo portas e portões, cancelas e corações, porque a mãe indo na frente, os filhos seguem atrás, na certeza de que a mãe os levará, te levará para o bom caminho, te levará para o caminho da vitória, te levará para o caminho da alegria, te levará para o caminho das bênçãos, te levará para o caminho do sucesso, do progresso, te levará para os caminhos da realização plena de uma vida melhor e cada vez mais feliz. Então, façamos a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. A nossa citação de hoje, primeiramente o tema. O nosso tema diz assim: e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Então hoje é pedirmos o Espírito Santo. Primeiramente, o que é o Espírito Santo? Jesus, sabendo que ele ia voltar para a casa do Pai, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo, o Paráclito, enfim, o Espírito Santo. Então, o que é mesmo o Espírito Santo? Em rápidas palavras para entender, o Espírito Santo é o Espírito em que está em nós, ou seja, o Espírito Santo é a ação de Deus em nós, é a ação de Jesus em nós, é o agir de Deus, é a motivação, é o Espírito da presença divina em cada um de nós. Nós então poderíamos dizer: como é que o Pai se manifesta em nós? Através do Espírito Santo. Como é que o Filho Jesus Cristo se manifesta em nós? Através do Espírito Santo. Tá, Padre, mas então, quem é que age em nós? É Jesus ou é o Espírito Santo? Jesus, ele age em nós através do Espírito Santo. É Jesus que sopra em nós o sopro do Espírito Santo, o sopro do avivamento. Padre, mas então nós deveríamos fazer o quê? Quando a gente reza, devemos pedir a força e a graça do Espírito Santo
ou a força e a graça de Jesus que age em nós através do Espírito Santo? Bom, se nós invocarmos Jesus e Jesus vier em nosso auxílio, ele vem exatamente através do Espírito Santo. Ou então nós vamos invocar o Espírito Santo, porque na nossa consciência, na nossa mente, nós sabemos que o Espírito Santo é o agir, é o proceder de Deus que é Pai e de Jesus Cristo. Por isso ele disse, não vos deixaremos. Nós não deixaremos vocês órfãos. O que vai estar no meio de vós é o Espírito. Mas é o Espírito que procede de Deus, que é Pai, e é o Espírito que procede do Filho Jesus. Então, quem na verdade age em nós é o Espírito, que é exatamente essa força, esta graça de Deus em cada um de nós. Por isso que esse manifestar de Deus, nós o recebemos desde quando somos criança. Como padre, quando foi que nós recebemos, que nós fomos em algum grupo e nós invocamos o Espírito Santo e nós fomos batizados no Espírito Santo e nós nos tornamos cheios do Espírito Santo? Bom, não é preciso isto, porque o que nós verdadeiramente, quando que nós recebemos o Espírito Santo, é exatamente quando nós fomos batizados. Lá no batismo, que é o batismo da água e do fogo, da água e do Espírito, então é naquele momento que nós nos tornamos cheios do Espírito Santo, que é verdadeiramente o agir de Deus na nossa vida. Porque quando fomos batizados, a primeira coisa o Padre sempre diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele momento nós somos batizados pela água. Mas depois, assim como aconteceu com Jesus, que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão, e assim que ele estava saindo do Rio Jordão, naquele momento veio a voz dos céus que disse, este é meu filho muito amado. Mas logo em seguida, assim que eles estavam olhando para os céus, de onde veio aquele soar daquela voz forte e firme que todos tinham ouvido, eles vêm descendo lá de cima, lá do alto, algo que de imediato lá em cima, eles não sabiam o que era, um julgava que era uma coisa, outros julgavam que era outra coisa, enfim, até que eles viram o seguinte, que o que estava descendo era uma pomba que estava vindo e pairando sobre exatamente na direção de Jesus, vinha descendo, até que mais ou menos 30 centímetros da cabeça de Jesus, aquele pombo veio descendo na direção de Jesus, aquela labareda, aquele pombo se tornou numa labareda de fogo e Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Então é no batismo que o padre também ele faz o batismo da criança e depois o padre também unge a criança com o óleo do crisma para que a criança também, a partir daquele momento, ela se torne cheia do Espírito Santo. Padre, e quando as pessoas dizem que vão receber o Espírito Santo, assim, num grupo qualquer aí que se invoca o Espírito Santo, é o Espírito Santo neste momento que desce como fogo? Não, não é, porque o Espírito Santo já está na pessoa. Aquele momento, na verdade, nós sabemos e nós chamamos que é a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa, porque o próprio Espírito Santo já está dentro da pessoa, mas muitas vezes por causa da descrença ou do não conhecimento do Espírito Santo, ou por não invocar o Espírito Santo que está em nós, ele fica como que uma brasa escondida pelas cinzas. A brasa está lá, né? A gente não vê, a gente não sente, a brasa está lá, porém ela está cheia ela está cheia de cinzas. O que o Espírito Santo então faz? Quando nós invocamos o Espírito Santo, clamamos o Espírito Santo, clamamos a manifestação de Deus. Deus sim, ele pode, claro,
se manifestar em nós, acordando o Espírito Santo que já está dentro de cada um de nós. É a manifestação daquilo que está dentro de nós. É uma força, é o agir do Espírito Santo. E é por isso que às vezes tem muitas pessoas até que repousam no Espírito Santo, mas é algo que vem de fora? Não, é algo que vem de dentro, algo que se torna tão vivo, algo que vem em favor do homem, da mulher, das pessoas, enfim, que estão lá invocando o Espírito Santo, clamando o Espírito Santo, pedindo, olha só a palavra, a manifestação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa se manifestar em cada um de nós. Eu, por exemplo, posso fazer o seguinte: chegar para uma pessoa e orar para a manifestação do Espírito Santo. Não é que esteja invocando de fora, mas é aquilo que estou invocando de dentro para fora. É esse manifestar que o Espírito Santo age em cada um de nós. E quando ele age, por exemplo, nós chamamos e precisamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, o Espírito Santo faça nova todas as coisas, e o Espírito Santo possa vir e colocar todas as coisas que estão erradas, que estão em desforme dentro de nós. O Espírito Santo vem e ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. E para que ele possa fazer isto, então nós temos que deixar o Espírito Santo então agir em nós, deixar o Espírito Santo agir. Então muitas vezes nós temos o chamado repouso no Espírito Santo. Naquele momento do repouso, Padre, como que é o repouso, então, do Espírito Santo? É a manifestação do Espírito Santo, nós perdemos até as próprias forças, mas não a consciência. Nós perdemos as forças físicas, nós perdemos as forças dos nervos, dos músculos, nós até caímos, nós até deitamos, mas tudo em nós é consciente, nada de inconsciente. A gente ouve, a gente sente o agir do Espírito Santo em nós, a gente sente o agir da força e da graça operante do Espírito Santo, e a gente vai sentindo uma paz tão grande. Quanto mais o Espírito agir em nós, dentro de nós, ele vai colocando todas as coisas no seu devido lugar, e nós lá, estando no repouso do Espírito Santo, a gente sente uma alegria, a gente sente uma força, a gente sente uma paz, a gente sente a presença de Deus, a gente sente uma luz, a gente sente o vento do Espírito Santo soprar em nós. Enfim, é o Espírito que, ele, vindo do Pai, ele está em nós, para fazer com que na nossa vida aconteçam as curas, os prodígios, os milagres, curando, libertando, transformando e renovando a vida. Então é assim que acontece a força e a graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Falei um pouco assim, bem resumido, o que é o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, como existe a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, se nós podemos dizer que nós estamos vazios do Espírito Santo. Não, não, não. Nós não podemos dizer que nós estamos vazios do Espírito Santo. Pode ser que o Espírito Santo que esteja em nós, porque ele não está sendo invocado, não está sendo procurado, não está sendo invocado nem mesmo através dos dons que o Espírito Santo realiza em nós. Os dons do Espírito Santo, inteligência, sabedoria, discernimento, ciência, temor, conselho, piedade, temor a Deus, tudo isto, ele é os frutos do Espírito Santo. E por esses frutos ele se manifesta em cada um de nós. Algumas vezes o Espírito Santo se manifesta em nós através da sabedoria, outras vezes através do discernimento, outras vezes através do conselho, outra vez através da ciência, outra vez através do temor a Deus, e por aí vai. Todos os dons carismáticos, o Espírito Santo que está em nós, ele nos dá tudo isto. Basta, por isso que o Senhor diz que o Espírito Santo se revelaria em nós todas as vezes que nós o buscássemos, todas as vezes que nós o pedíssemos. E Jesus chega a dizer, a expressão de Jesus também, e na Bíblia Sagrada existe lá que o Espírito Santo renova e faz novas todas as coisas.
Então, se Ele renova e faz nova todas as coisas, então Ele vem em nosso auxílio quando nós estamos tristes, depressivos, desanimados, abatidos, sem força, sem fé, sem ânimo, sem alegria, sem coragem, sem saúde. Em todos os momentos que nós invocarmos o Espírito Santo, ou seja, a presença e o agir de Deus e Jesus na nossa vida, Ele sempre se manifesta em cada um de nós. Esse é o tema de hoje. E agora nós vamos nos preparar para ouvir, então, o texto bíblico de hoje, que é de Atos, capítulo 2, versículo 36 a 41. Atos 2, versículo 36 a 41. Vou colocar aqui também a água para que depois ela seja abençoada, que você tem em casa a água abençoada. E esse texto diz assim: no dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando viram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por esse texto é lindo, mas eu vou pegar aqui apenas algumas coisas para nossa reflexão. Era dia de Pentecostes. Pedro estava proferindo a palavra num local que Pedro estava falando, orientando. E tinha lá, claro, mais alguns apóstolos, mas quem estava falando era Pedro. E Pedro estava falando sobre o poder do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Aí, quantas pessoas padre tinha lá naquele dia? Bom, mais ou menos que se converteram naquele dia e aceitaram o batismo no Espírito Santo, tinha lá em torno de mais ou menos 3.000 pessoas. Pedro estava falando aí, no mínimo, para 3.000 pessoas. E alguns deles perguntaram para quem? Perguntaram, então, para eles, os apóstolos, mas especialmente Pedro, que estava falando, e perguntaram e Pedro depois respondeu: mas o que é que eles perguntaram? Eles perguntaram assim: irmãos, apóstolos, o que devemos fazer para recebermos o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo possa agir em nós? A primeira coisa que Pedro respondeu foi: convertei-vos. Olha só a palavra de Pedro, hein? Para estar fortes e firmes no Espírito Santo,
para sentir o agir do Espírito Santo na nossa vida, é preciso constantemente estarmos num processo de conversão. Para poder receber o Espírito Santo com todos os dons, para sentir o Espírito Santo se manifestar em nós, e para poder fazer com que o Espírito Santo se manifeste em outras pessoas a partir de nós, temos que estar sempre num processo de conversão. Você está fazendo um processo de conversão? Como que é o teu processo de conversão? A cada missa que você participa, você muda o que na tua vida? Não vamos tão longe. Vamos pegar o seguinte: a missa que você participou sábado ou que você participou domingo. Esta missa, ela tocou em você, tocou na tua mente e disse que você deveria se converter. A partir da missa de ontem, qual é a tua conversão para esta semana? O que você pegou e disse o seguinte: isso vai ser a prática para a minha semana. Nesta minha semana eu vou fazer isso, por causa da missa que eu participei. Coloca aí para mim, qual é a conversão que a missa de ontem ou de sábado, qual é a transformação que ela resultou na tua vida? O que você está fazendo de novo, alguma coisa nova dessa missa em diante? O que você tem mudado como teus pensamentos, tuas atitudes e o teu comportamento? Aquilo que até mesmo ontem eu dizia e eu falava, principalmente na missa de ontem, em quais áreas que você tem que mudar porque o encardido Satanás veio e colocou a marca dele? Em quais áreas da tua vida, em que momento que você sente que houve a dominação de Satanás na tua vida? Sobre o quê? O que você é convidado hoje? Converta-te. Em qual área? Pode ser até na área da fé, da espiritualidade. Quem sabe o inimigo entrou na tua vida e de alguma forma ele te fez desanimar de rezar. Quem sabe você já disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais nem rezar. Quem sabe você já disse: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ou, o que adianta rezar se não está mudando nada na minha vida? Será que esse pensamento vem de Deus? Será que esse pensamento é um pensamento alimentado por Deus ou é um pensamento alimentado pelo inimigo ou pelo encardido? Isso acontece em todas as áreas. Será que você, no teu casamento, você já falou mal do teu marido para alguma pessoa? Você já falou mal da tua esposa para alguma pessoa? Ah, padre, mas é só para os melhores amigos. Ah, mas é só para minha melhor amiga. Olha o encardido. A tua esposa é o que tua? Você não a chama de tua esposa, então a esposa é tua.
Então, se a esposa é tua, você vai falar mal daquilo que é teu? O marido é de quem? O teu marido é de outras pessoas, que aí você tem liberdade de criticá-lo, falar mal, ofendê-lo, machucá-lo diante das outras pessoas? O marido de quem é? Tenha certeza que nisto de você estar falando mal, ou criticando, ou defamando a tua esposa, ou teu marido, com o mesmo ferro que você fere, você também será ferida. Porque aquilo é teu. Aquilo é teu. Então o Senhor está te pedindo, ô mulher, converta-te. Ô homem de Deus, converta-te. Quantas coisas que você deve se converter? Quantas coisas? A conversão da língua, a conversão dos olhos, a conversão dos ouvidos, a conversão dos pensamentos, a conversão da sexualidade, a conversão do coração, a conversão das mãos ímpias, sujas, malandrosas, a conversão dos pés que te leva em todo e qualquer lugar para pecar. Olha só o que o Senhor está te dizendo. Para que o Espírito Santo se mova em ti, para que o Espírito Santo haja dentro de você, é preciso que você se converta. É preciso ter um coração convertido. É preciso ter um pensamento convertido. É preciso que os teus olhos sejam puros. É preciso que tua boca, teu falar seja puro, não seja maldicente. Então a primeira coisa aqui é conversão. Converta-te. Mude. E aqui e Pedro respondeu: convertei-vos. E aí sim Pedro disse, depois da conversão, é que vós sereis batizados no Espírito Santo. Por que batizado no Espírito Santo? E esse batismo que o Senhor fala aqui, não é somente o batismo para se tornar filho de Deus, mas é o batismo no Espírito Santo que hoje em dia os grupos de oração carismática usam muito esta palavra, batismo no Espírito Santo. O que é, padre, esse batismo no Espírito Santo? Acabei de falar primeiro. É a manifestação de Deus na nossa vida. É o agir, é o florar do Espírito Santo, é o mexer-se do Espírito Santo na nossa vida. E é que nem aquela brasa que eu disse primeiro, lembra lá como se fosse assim algumas brasas, pense assim umas 7, 10, 12 brasas, elas bem incandescentes, bem com fogo, e elas estão tapadas assim por cima das cinzas. Então, quando eu digo assim, o batismo no Espírito Santo, é a mesma coisa que Jesus, que o Pai venha em nosso auxílio, e naquele Espírito Santo que está lá caladinho, está lá, sem ser pedido, sem ser invocado, sem ser clamado. E Deus vem e faz o seguinte, sopra sobre aquelas brasas. Aquelas brasas que o Espírito Santo se torna vivo. E naquele momento ele começa a agir em nós. Colocar tudo em ordem, aquilo que estava na desordem.
aquilo que precisa ser curado, livre, libertado. O Espírito Santo aí ele começa a agir sobre as áreas da nossa vida. A nossa área física, ou seja, a saúde, as emoções, os sentimentos, o espírito, ele começa a agir e nós nos tornamos, quando a gente diz cheios do Espírito Santo, é um avivamento que acontece em nós, é uma força, uma energia, um poder, uma graça, uma vida transbordante dessa energia. É que nem o celular, por exemplo, que palavra, né? Celular, que a gente está quase com o celular já com a bateria descarregando. Já não tem mais aquela força, a bateria já está fraca, a bateria já não funciona direito, e quando a gente coloca, pluga aquele, como é que é, chama, né? Fio USB. Isso, o fio USB assim, que conecta no celular, e lá vai plugar lá na energia, né? Naquele momento, o celular, ele ativa de novo até a própria energia, até a própria claridade, se tornou cheio de novo. Assim é receber o Espírito Santo de Deus. Mas vamos em frente aqui mais um pouco. Aqui diz o seguinte: a primeira coisa nessa conversão, na conversão, olha qual que é a primeira coisa da conversão para receber o Espírito Santo. Qual que é? O perdão. A gente aqui a gente tem que ter 3 coisas no perdão, sempre falo. Se vocês procurarem os meus vídeos aí no YouTube, vocês vão encontrar que para mim existe 3 tipos de perdão. E nisto consiste a libertação para que o Espírito Santo possa agir em nós. Primeiramente, primeiro que, Padre? Eu me perdoar. Eu. Primeiro perdão é eu. Você se perdoa das coisas do passado? Você se perdoa dos seus erros? Você se perdoa das suas falhas? Ou você acaba dizendo, se arrependimento matasse. Meu Deus do céu, onde estava com a cabeça? Por que eu fui fazer aquilo? Meu Deus dos céus. Eu não me perdoo. Eu não consigo me perdoar. Que falha que eu fiz. Meu Deus dos céus. Por que eu fui fazer aquilo? Por que fui lá aquele dia? Meu Deus dos céus! E depois, cada vez que eu lembro disso aí, dá assim até como se fosse um marasmo. Quando a gente lembra daquilo que a gente fez, com quem que a gente fez e por que a gente fez, parece que a gente faz o seguinte, meu Deus. E a gente não tem forças nem mais se reerguer, porque a pessoa não se perdoa. Ela se condena, se condena, se condena. Até mesmo eu trabalho muito com cura e libertação. Quantas pessoas que dizem assim, Padre, eu não me perdoo. Eu não me perdoo, Padre. Padre, por quê, Padre? Padre, por quê? Por que eu fui agir assim? Meu Deus dos céus, por quê, Padre? Eu não me perdoo. A primeira coisa do perdão é você ter um olhar carinhoso.
um olhar carinhoso sobre ti mesmo. Sobre ti mesmo. Se perdoar. A outra coisa do perdão, a segunda, então, é dar o perdão. Dar o perdão. Você é uma pessoa que consegue perdoar facilmente? Ou você é uma pessoa que diz, eu te perdoo, mas depois, com o passar do tempo, uma semana, um mês, 6 meses, um ano, você ainda joga na cara da pessoa aquilo que ele fez? Você perdoa as pessoas? Você verdadeiramente tem força, fé e coragem de perdoar os outros? Por que, Padre, você quer que a gente perdoe os outros? Porque Jesus disse, se vós não perdoardes aos vossos irmãos por todas as falhas, ofensas que estiverem contra vós, também o vosso Pai não vos perdoará. Mas se vocês perdoarem o teu próximo, por toda a culpa, por todo o erro, por todas as falhas, também o vosso Pai vos perdoará. Padre, mas você acha que depois de tudo aquilo que ela me fez, eu devo ainda voltar a ter aquela amizade de antes? Eu não estou dizendo ter amizade. Mas eu estou dizendo o seguinte, perdoar é ser livre e dar a liberdade. Quando eu perdoo alguém, eu paro de carregar junto comigo aquela pessoa. Carregar aquele fardo da dor. Carregar aquele fardo do sofrimento. Eu quero me ver livre, eu tenho que tirar esses pesos de cima de mim e dizer, amém. O que fez, fez, o que não fez, não fez. Se disse ou se não disse, a partir de agora, ó, eu quero ser livre. E poder dar a liberdade para aquela outra pessoa. E dizer, a partir de agora, você é livre. Você vai viver a vida que você buscar. A partir de hoje, você vai colher dos teus frutos, daquilo que você produzir a partir de agora. Não quer depender de mim, você está livre. Não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te criticar, não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te julgar. A partir de agora, o que você fez, fez. O que você não fez, não fez. A partir de agora, eu me desligo de ti. A partir de agora, eu te deixo ir. Vai, siga em paz, porque eu quero ser livre. Então, essa é a segunda coisa do perdão. Primeiramente, eu comigo mesmo. Depois, dar o perdão para os outros. A terceira coisa é o quê? A terceira coisa é pedir. Pedir perdão. Você já machucou alguém? Você já ofendeu alguém? Você já pisou em cima de alguém? Alguém já saiu ferido por causa de você? Alguém já saiu triste por causa de você? Você já fez alguém chorar? Se entristecer? Pense até mesmo na tua esposa. Pense até mesmo no teu marido. Quando você agiu de forma estranha com o teu marido, e teu marido entristecido pegou até o carro e saiu, quem sabe até em alta velocidade, quem sabe até por pouco que não cometa nenhum acidente. Você se lembra de alguém que você feriu, que você machucou? Então, ao mesmo tempo que você pede o perdão, você hoje também é convidado, é convidada em dizer,
eu te concedo a graça do meu perdão, porque eu errei. Eu sei que eu falhei. Eu sei que eu estava errado. Eu estava errada. Reconheça também que você é uma pessoa errante. Reconheça em você que nem tudo é a verdade que está em você. Reconheça que os outros também têm a sua forma de ser, a sua forma de pensar. E que muitas vezes o teu querer não é o querer do outro, não é o querer da outra. Então perdoe essas pessoas. Dá-lhe vós mesmos o perdão. Porque quando nós conseguirmos nos perdoar, aceitar as nossas fragilidades, aceitar a nossa pequenez, depois pedir perdão e dar o perdão. Essas três coisas, quando essas três coisas acontecerem em nós, aqui sim, aqui ó, quando nós agirmos assim, nós receberemos todos os dons do Espírito Santo. Seremos fortes, seremos firmes no Espírito Santo. E o Espírito Santo que age em nós, tirará toda a cegueira que é em nós. Para podermos ver um mundo bem melhor. Para podermos ter um mundo bem melhor. Para podermos usufruir de um mundo bem melhor. Para podermos conquistar um mundo bem melhor. Para nós e para aqueles que a gente ama. Que são todos os dons do Espírito Santo. Eu já disse primeiro. Sabedoria, inteligência, discernimento, piedade, conselho, ciência, temor e por aí vai. Então, se você quer receber o Espírito Santo e que o Espírito Santo possa fazer tudo em ti, a saúde nova, um espírito novo, um novo ardor, o riso, o sorriso, a graça, o amor, a fortaleza no espírito, a fortaleza na fé, na esperança, na caridade, nas finanças, em todos os sentidos, meu irmão, minha irmã. Se você verdadeiramente quiser prosperar, deixe que o Espírito Santo possa agir em ti. Faça tudo isso que eu acabei de falar e o Espírito Santo se tornará atuante em ti. E você vai ver a vida que você vai obter, a vida que você vai ter daqui para frente. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, sejam cheios do Espírito Santo. A cada dia de manhã, pergunte assim: Espírito Santo, o que é que hoje nós vamos fazer juntos? O Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, me acompanhe. Espírito Santo, me aconselhe. Espírito Santo, me dirija. O Espírito Santo nos mostre os caminhos, o certo e o errado, o bom e o mal, o divino e o diabólico. E dá-me a força e a graça de sempre dizer sim a tudo aquilo que é bom e não a tudo aquilo que é mal. Que o Espírito Santo do Senhor esteja contigo, habite o teu coração hoje e sempre. E por isso, a água que está aí na tua frente, que ela seja abençoada para te fortalecer na fé. E pela fé, você possa fortalecer o Espírito Santo que você recebeu no dia do teu santo batismo, que já está em ti. Receba ao beber desta água a efusão, o derramamento e o reavivamento do Espírito Santo que está em ti. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E beba da água que foi abençoada. Amém.